O que a Bíblia ensina sobre o espiritualismo e o espiritismo? Você sabia que manifestações espiritualistas e espíritas têm um papel importante no conflito cósmico entre o bem e o mal? Estas e outras perguntas vamos abordar no nosso estudo de hoje da série O Grande Conflito. Quero que você tenha em mente, como pressuposto, de que nesse estudo eu não vou questionar de nenhuma forma a sinceridade das pessoas que aderem ao espiritualismo ou ao espiritismo. Quem somos nós para julgarmos outros pecadores, as intenções de outras pessoas? As pessoas buscam a Deus, o ser humano tem uma busca constante por Deus, por adorar algo ou alguém que esteja acima dele. Então, naturalmente, você e eu somos pessoas religiosas, diríamos assim. Nós buscamos adorar algo, alguém além de nós. Isso é natural. Então, eu não vou questionar a sinceridade das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer uma avaliação racional, lógica, bíblica de certos fenômenos, como, por exemplo, espiritualismo e espiritismo. Ao mesmo tempo que Cristo fala em Mateus 7, 1 e 2, para não julgarmos pessoas, no sentido de não fazermos um julgamento hipócrita, sendo que nós somos também pecadores, em João 7, 24 ele diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Então, uma avaliação de certos fenômenos, certas crenças, certas doutrinas e até certos comportamentos é algo muito importante. Se não for assim, não temos como distinguir entre aquilo que é certo e errado, entre aquilo que é verdadeiro ou falso. Então, eu não vou questionar aqui a sinceridade das pessoas, mas eu quero mostrar para você o posicionamento bíblico sobre espiritualismo e espiritismo. Brevemente, uma distinção. Espiritualismo, os espiritualistas creem na imortalidade da alma. Já os espíritas creem também na imortalidade da alma, mas com um acréscimo. Creem na reencarnação. Então, um espiritualista não necessariamente é um espírita, mas a pessoa pode ser ambas as coisas, se assim ela quiser. Mas a base tanto do espiritualismo quanto do espiritismo é a doutrina da imortalidade natural da alma. Esta é a base de ambos os grupos. E quando nós vamos ao texto bíblico, nós precisamos primeiramente definirmos o que é alma. Alma na Bíblia possui um campo semântico vasto. Esse termo alma significa muitas coisas no texto bíblico. Mas existe um significado primário e outros significados, diríamos assim, secundários. Eu vou apresentar para você o significado primário e um exemplo de um significado secundário. Vamos então primeiramente para Gênesis 2, verso 7. Eu já digo para você que para entender este conceito de alma à luz da Bíblia, você vai ter que dissociar-se da filosofia grega. A filosofia grega, a filosofia pagã, acabou se infiltrando no cristianismo. Então muitos cristãos, de forma sincera, acabam lendo o termo alma com uma perspectiva espírita, com os olhos espíritas, diríamos assim, ou da filosofia grega. Então eu vou ler o texto e você vai ter que ter o coração, a mente aberta agora para perceber que aquilo que a Bíblia ensina sobre alma é outra coisa. Eu vou apresentar para você dessa vez o texto na versão Almeida, Revista e Atualizada. O texto diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. É muito interessante você perceber nesse texto que o ser humano não recebeu de Deus uma alma, ele se tornou uma alma. O texto não diz que Adão tem uma alma. O texto diz que Adão é uma alma. O que o ser humano recebeu de Deus foi o fôlego de vida. O fôlego de vida, tanto no hebraico quanto no grego, é uma referência ao espírito. Então Deus, diz aqui o texto, soprou nas narinas o fôlego de vida ao espírito, e o homem se tornou, passou a ser uma alma vivente. Então, longe de o ser humano ter uma alma, ele é uma alma. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio 10, 22, ali é dito o seguinte: com 70 almas teus pais desceram ao Egito.
Ali está falando dos descendentes de Israel. Não são 70 almas penadas, são 70 pessoas. Então, o sentido bíblico de alma é uma pessoa ou um ser vivo. Eu tenho aqui um comentário de um erudito católico chamado Dom Ustan Mork. Comentando Gênesis 2:7, ele diz o seguinte: Adão não tem alma, ele é alma. O corpo, longe de ser dividido de seu princípio vital, é a alma visível. Então você percebe o conceito bíblico de alma é diferente. E para um teólogo luterano, desta vez o Dr. Konrad Bergendorf, é um teólogo e historiador luterano, ele culpa teólogos de separarem corpo e alma, sendo que Deus juntou. Quer ver? Ele escreveu o seguinte: o que Deus ajuntou, filósofos e teólogos não deveriam separar. Mas esses têm sido culpados de divorciar os corpos e as almas dos homens, que Deus criou como um por ocasião da criação. Então, tanto este teólogo católico quanto o luterano estão corretíssimos na análise que fizeram tanto de Gênesis 2:7 quanto do conceito alma na Bíblia. Então, esse é o significado primário. A alma é uma pessoa ou um ser vivo. Então, nós não temos alma, somos almas de acordo com a Bíblia. Agora eu vou mostrar um significado secundário de alma. Tem outros, mas um deles. Inclusive, esse significado dá apoio para alguns para a doutrina da imortalidade da alma. Mas quando eu ler aqui para você, você vai perceber que não é isso que o texto está dizendo, que é o texto de Mateus 10:28. É um texto que apresenta um dos significados secundários de alma, mas esse texto é usado a favor da imortalidade da alma. Vamos ver, Mateus 10:28, vou ler aqui para você agora na Nova Almeida atualizada. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui, claramente, alma não é uma referência ao ser vivo, como em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 apresenta o significado primário. Foi ali que Deus, pela primeira vez, nos deu a definição de alma na Bíblia, na criação de Adão. Agora aqui nós vemos uns dos significados secundários. Como entendermos o termo alma aqui? Veja, o termo alma, como eu falei para você, tem significados secundários. Então, para você poder entender o significado de um termo na Bíblia, você também precisa considerar o contexto onde ele é utilizado. Então, obviamente, aqui o termo não é uma referência a um ser vivo. Se você analisar com atenção o verso 28, ele não diz que a alma é imortal. O que diz aqui, ó? Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele, ou seja, Deus, que pode fazer o quê? Perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui não diz que Deus fará perecer no inferno só o corpo. Aqui diz que Deus fará perecer no inferno a alma também. Não existe imortalidade da alma em Mateus 10:28. Se a alma fosse imortal, Jesus não teria dito que Deus vai fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus teria dito o seguinte: temo aquele que pode fazer perecer o corpo na sepultura e atormentar ou castigar a alma para todo sempre. Jesus não disse isso. Então, colocar essas palavras na boca de Jesus não é honesto, ser honesto com o contexto bíblico. Então, a alma perecerá, de acordo com Mateus 10:28. E o significado de alma nesse texto? Bom, nós precisamos recorrer ao contexto. A mesma palavra alma no grego aqui, psique, foi traduzida de uma forma diferente no verso 39, que está aqui no mesmo contexto do verso 28. Preste atenção. Quem acha a sua vida, sua psique, sua alma, a perderá. E quem perde a vida ou a alma, a psique, por minha causa, esse a achará. O que acontece? Os tradutores tiveram que traduzir por vida o verso 39, porque eles iriam ter um problema insolúvel se eles traduzem por alma, como ocorreu no verso 28. Qual é o problema? Que é possível perder a alma se seguir a Jesus. Então eles colocaram alma no verso 28, vida no verso 39. Mas não. O correto é estar sim vida no verso 39, porém também vida no verso 28.
Porque claramente diz que tanto a alma como o corpo perece no inferno. Então, se traduzir alma por vida, o texto fica com um sentido ainda mais adequado. Ó. Não temo aqueles que matam o corpo, mas não podem tirar a vida de vocês, ou seja, a vida eterna de vocês. Mas, pelo contrário, temo aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a possibilidade da vida eterna, quanto o corpo, ou seja, temam aquele que pode acabar com a existência de vocês. Então, analise o termo alma, primeiro com base no significado primário de Gênesis 2:7, e para entender o significado secundário, vá ao verso 39. É assim que deveria constar em Mateus 10:28. E se você quiser estudar de uma forma ampla o significado de alma em seus conceitos, em seus significados, tanto significado primário quanto secundários, eu vou lhe indicar um livro, Inteligência Humilhada, do Dr. Jonas Madureira. É um excelente material. Eu já tive o privilégio de, há vários anos, fazer uma live com ele, perguntando algumas coisas sobre o livro. Ele é um teólogo evangélico, filósofo, e este livro dele tem um capítulo ali em especial que aborda muito bem o significado bíblico do termo alma. Este é um material muito bom, é da editora Vida Nova. Vou deixar aqui também o link na descrição do vídeo. Vamos ver agora aqui alguns textos que falam sobre a possibilidade ou não de comunicação com os espíritos. Isso aqui é muito importante. Não se pode negar que existe uma comunicação com espíritos. Não tem como. O que você devemos fazer é, primeiramente, vermos se a Bíblia apoia a comunicação com espíritos e vermos se a Bíblia e entendermos quem são esses espíritos. Eu vou ler aqui para você agora alguns textos bíblicos, mas antes deixa eu indicar uma coisa para você. Eu tenho um e-book intitulado O Espiritismo Segundo a Bíblia. Seria muito interessante se você pudesse adquirir este material. Você está vendo aqui a imagem na tela, eu vou colocar para você o link na descrição do vídeo. Neste e-book, eu abordo os 4 pilares do Espiritismo. Eu abordo o primeiro pilar, que é a reencarnação, o segundo pilar, o estado do homem após a morte, o terceiro pilar, a lei do karma, quarto pilar, os médiuns, quinto pilar do Espiritismo, a lei da evolução, e depois, numa lição de número 8, no livro, no e-book, o Jesus da Bíblia é o mesmo apresentado pelo Espiritismo. Por exemplo, Allan Kardec, pai do Espiritismo moderno, disse que os espíritos afirmaram para ele que Jesus não é Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. E aí? Sabemos por um princípio da lógica que 2 coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, ou Allan Kardec estava com a razão e os espíritos que falaram com ele estavam com a razão quando disseram que Jesus não é Deus, ou a Bíblia, Jesus está com a razão quando diz que é Deus. Então você precisa entender essas questões, tanto para você compreender o que é o Espiritismo, quanto para você ensinar para as pessoas a respeito do assunto. E no último capítulo do e-book, o que Deus espera de você, irmão espírita. Então eu recomendo que você adquira este material. Quando você adquirir, a plataforma que o hospeda vai mandar diretamente para você um acesso para que você possa baixar e ter esse rico material. Tá? Então o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, seguindo aqui adiante, vamos ler aqui alguns textos bíblicos que nos mostram a possibilidade ou não de comunicação com espíritos, tá? Esse texto aqui ele é muito importante, entre outros, para que você possa entender o porquê que Deus não aprova a comunicação com espíritos. Vamos começar aqui com Deuteronômio 18. Allan Kardec, pai do Espiritismo moderno, tem um comentário interessante sobre esse texto. Se eu não me engano é no livro A Gênese. Mas o que acontece? Aqui Deuteronômio 18 tem uma proibição para consultar espíritos. E ele disse o seguinte, que esta proibição aconteceu porque Deus não queria que os israelitas se associassem ao paganismo. Ele dá a entender o seguinte, Deus não foi contra o espiritismo em si mesmo, a mediunidade, mas a mediunidade como era praticada pelos povos pagãos.
Certamente Allan Kardec estava errado. Primeiro porque em Deuteronômio 18, eu vou mostrar para você, é uma proibição clara a qualquer tipo de consulta a espíritos. Segundo, o Salmo 84:11 diz o seguinte: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Então, se a mediunidade fosse um bem, Deus jamais iria recusar isso ao seu povo, mesmo que tenha sido praticado por povos pagãos. Então, se Deus recusou esta prática ao seu povo, chamando-a inclusive de abominável, isso indica que Deus não aprova a mediunidade e que ela não tem origem em Deus. Então, presta atenção nesse Salmo 84:11 e agora na leitura que farei de Deuteronômio 18 para você. Aqui condena tanto práticas espiritualistas quanto espíritas. Considerando o Salmo 84:11 que Deus não sonega, Deus não priva os seus filhos de nenhum bem, é óbvio que se Deus privou-os destas práticas aqui, é porque elas não são de Deus. Simples assim. Deuteronômio 18:9-14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Olha aqui, ó. Quando fala abomináveis, é porque está totalmente em oposição a Deus. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, ou seja, sacrifícios infantis, obviamente, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, quem pratica necromancia, consulta espíritos de mortos, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. E agora no verso 12 é dada a razão. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Então, entre as abominações que levaram Deus a expulsar os povos pagãos estão a feitiçaria, a adivinhação, magia, consulta aos mortos. Lembre-se, eu não estou aqui questionando pessoas sinceras que praticam isso. Há muitos médiuns que são verdadeiros amigos de Deus, filhos que estão em busca dele. Eu não estou questionando a pessoa, estou questionando a prática. E eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está guiando muitos desses filhos para um conhecimento correto acerca do que é para Deus a prática da consulta a mortos. E aí o verso 13, ó, sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, se Deus não permitiu estas práticas para o seu povo, não é simplesmente porque estavam num contexto pagão. É porque essas práticas não vêm de Deus. Afinal, o Salmo 84:11 diz que Deus não sonega nenhum bem aos que andam retamente. Há outros textos muito importantes. Eu vou ler aqui para vocês Isaías 8:19-20, em que coloca em oposição a Bíblia e a mediunidade, a consulta a espíritos, a consulta a médiuns. Isso aqui é muito importante. Porque, por exemplo, a tentativa de Allan Kardec de harmonizar a Bíblia com o espiritismo, por mais que ele tenha, assim, bons argumentos lógicos, eles não são bons argumentos bíblicos ou teológicos. Tá? Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não vai se harmonizar com o texto bíblico, não tem como. Agora veja, por exemplo, Isaías 8:19-20. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Olha que interessante. Aqui está em oposição consultar médiuns e adivinhos e consultar a Deus. O profeta diz que quando alguém diz para consultar médiuns e adivinhos, essa pessoa na verdade deve consultar a Deus.
Então o que isso significa? Que consultar médiuns, mesmo que os espíritos falem em nome de Deus e digam coisas sábias, inteligentes, extraordinárias, eles não foram enviados por Deus. A favor dos vivos se consultarão os mortos? Aí a resposta à pergunta: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Biblicamente, consultar espíritos ou consultar a Deus são duas práticas que estão em oposição. E ao invés de consultar médiuns, espíritos, a Bíblia diz ir à palavra, à lei e ao testemunho. Agora faça uma análise comigo. Não julgando pessoas, tá? Mas a prática. Se Deus abomina tanto práticas espiritualistas quanto espíritas, se Deus diz que ao invés de consultar médiuns, deve-se consultar a Ele, e se de acordo com Apocalipse 12, 7 a 12, só existem dois poderes antagônicos no universo, nós já podemos fazer aqui uma dedução lógica de quem está por trás dos espíritos do espiritismo. Há dois poderes antagônicos, Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. A Bíblia proíbe a consulta a mortos, ela não nega que existam espíritos, só que a Bíblia nega que sejam espíritos e seres humanos. Porque sendo que há dois poderes antagônicos, é óbvio que se Deus não aprova, são os espíritos demoníacos, os anjos caídos, que personificam pessoas mortas para poder enganar as pessoas acerca das verdades essenciais da salvação. Eu sei que essa mensagem pode ser forte para muitos, mas é a opinião da Bíblia. E repito, aqui não estou julgando pessoas, nem a sinceridade dessas pessoas, mas as práticas à luz do texto bíblico. Os espíritos, os anjos caídos, eles sabem da necessidade humana de conforto, de orientação de Deus. E eles se aproveitam desta necessidade para misturar verdades, sim, sobre conforto, Deus, orientações, para misturar essas verdades com mentiras. Por quê? Porque juntamente com a crença na imortalidade da alma e juntamente com a mediunidade, os espíritos, os anjos caídos podem ensinar, transmitir para a pessoa outras doutrinas distorcidas que vão atrapalhar a compreensão dela do plano de salvação. Eles vão introduzir, por exemplo, a lei do karma, reencarnação, além da mediunidade, obviamente, lei da evolução, esses pilares que eu abordo no meu e-book. E quando a pessoa aceita esses pilares, ela vai negar a posição bíblica sobre a morte. Ela vai acabar negando também a doutrina bíblica da justificação unicamente pela fé independente das obras, o que contradiz totalmente a lei do karma. Então você precisa ter em mente essas coisas. Juntamente com uma doutrina errada, outras doutrinas erradas fazem parte da vida da pessoa. E aí, não tendo uma compreensão devida de quem é Jesus Cristo e uma compreensão devida do que acontece com a alma, diríamos assim, após a morte, a pessoa fica mais susceptível aos enganos dos espíritos, dos anjos caídos. E, consequentemente, a salvação dela fica extremamente prejudicada ou até mesmo ela perde-a. Porque ela seguiu por um caminho que não leva à salvação. Por mais que seja um caminho lógico, que forneça respostas satisfatórias, não são as respostas de Deus para os problemas da vida e para a existência humana. Então é muito importante que você faça esta análise. Eu aqui apresentei para você um breve resumo de algumas coisas. A lição nossa aborda muitas outras coisas, mas eu quero deixar aqui também para você alguns textos que mostram a impossibilidade de existir uma consciência durante a morte. Isto aqui também já vai servir para demonstrar que esses espíritos que se comunicam
nas sessões espíritas não são espíritos de pessoas mortas, são anjos caídos que personificam essas pessoas. E isso acontece de uma forma extraordinária. Eles imitam o som da voz, podem imitar o cheiro do perfume, demonstram conhecer detalhes sobre a vida da pessoa que só a pessoa que morreu e a que está ali escutando naquela sessão espírita, só elas sabem. Imita a caligrafia, tá? Então o engano é muito forte. Então por isso que você tem que estar solidificado na Bíblia, porque senão qualquer pessoa vai acreditar que realmente é aquilo. Agora, a Bíblia apresenta textos que demonstram a impossibilidade de louvar a Deus durante a morte. E isso aqui vai ajudar também a você, que é um irmão católico, evangélico, que crê na existência de uma alma imortal que se encontra no céu, o inferno ou em algum lugar intermediário. Eu quero mostrar isso para você. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa espírita, mas saiba que o seu conceito de imortalidade natural da alma dá base para o espiritismo. Então você tem que entender isso. Deixa eu dizer para você uma coisa. Existem intérpretes bíblicos que acreditam que estes salmos que eu vou ler agora demonstram que, na verdade, os autores do Antigo Testamento não tinham um pleno conhecimento do que acontece após a morte. Por exemplo, eu tenho um comentário, e eu gosto desse comentário, que é de Russell Norman Champlin. Tá? Ele tem o comentário O Antigo Testamento interpretado versículo por versículo e o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Neste comentário, quando lemos estes textos aqui, ele demonstra, diríamos assim, até uma preocupação com esse tipo de texto. Olha o que ele diz no comentário dele, na página 2422. Eu vou ler aqui primeiro o Salmo, e aí depois eu vou ler para você a citação dele, para você entender a preocupação dele. Ó. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Então o Salmo diz que não há recordação de Deus. Já o Salmo 115, 17 diz algo parecido. E aí você vai entender o porquê da preocupação de Champlin e o porquê que a interpretação dele está errada. No Salmo 115, 17 é dito o seguinte, ó, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Então são textos claros que demonstram que na morte não há recordação de Deus e que na morte não é possível louvar a Deus, porque o morto está na região do silêncio, que é a sepultura. Como que Russell Norman Champlin interpreta esse texto? Entre outros comentaristas que até apresentam algumas interpretações variadas, mas em essência, Champlin diz o seguinte, é um grande mistério saber por que o poeta sacro lançou uma desanimadora afirmação em seu hino, em tudo, mas tão vivaz. Nesse caso ele fala do Salmo 115, né? Porque ele nos teria lembrado neste hino de Aleluia que os homens não sobrevivem à morte física. Era a doutrina hebraica padrão, na época em que esse salmo foi composto, que não existia algo como uma alma imaterial e imortal, pelo que não haveria sobrevivência para o ser humano. Você vê aqui uma sinceridade e, ao mesmo tempo, uma preocupação injustificada. Por que sinceridade? Ele, pelo menos, reconhece que no Antigo Testamento não existe a crença da imortalidade da alma. Ele é um imortalista. Ele crê que este assunto é desenvolvido no Novo Testamento. Agora, tem alguns que são tão manipuladores que chegam a dizer, por exemplo, que Deus só ensina que um morto não pode louvá-lo na congregação, não significa que é depois da morte. Esses são manipuladores mesmo, são desonestos com o texto bíblico. Mas Champlin, mesmo equivocado, é honesto. Ele reconhece que não há espaço no Antigo Testamento para a crença da existência da alma fora do corpo. Agora, por que Champlin está errado? Simples. Porque os autores do Novo Testamento também apresentam a morte como um sono e a ressurreição do corpo como o único meio de voltar à vida. Nós não podemos imaginar
Por mais que a revelação de Deus seja progressiva, ela não é contraditória. Então Deus revela maiores aspectos sobre a ressurreição do corpo no Novo Testamento, mas existem textos no Antigo Testamento que falam da ressurreição, tanto de forma direta quanto indireta. Então há uma revelação sim progressiva, mas não contraditória, ou seja, no Antigo Testamento se crê na mortalidade da alma e no Novo na imortalidade da alma. Não é assim. Então, se nós percebermos que o Salmo 6,5 diz que na morte não há recordação de Deus, o que isso significa? A pessoa não está no céu, no inferno e nem no lugar intermediário. Ela está inconsciente. Aconteceu com essa pessoa o mesmo que aconteceu com Adão em Gênesis 3,19. Deus disse, tu és pó e ao pó tornarás. A Bíblia não diz que a alma de Adão foi para o céu, foi para um lugar intermediário ou foi para o inferno. Ele está no pó da terra até o dia da ressurreição. O Salmo 115, os mortos não louvam ao Senhor. Eles não louvam ao Senhor aqui na congregação dos justos porque estão mortos. E porque para o salmista não há um outro lugar onde eles possam estar após a morte. Não é? E quando você vai para o Novo Testamento, você vê, por exemplo, que em João 11 a 14, Jesus também usa da metáfora do sono para se referir à morte. E esse aspecto da ressurreição de Lázaro é interessante, porque Cristo ressuscita Lázaro após ali 4 dias, já o corpo em decomposição, e Lázaro não apresenta nenhuma experiência para nós acerca da vida após a morte. Por quê? Porque não existe. A vida existirá após a morte quando houver a ressurreição do corpo, durante a volta de Jesus. E aqui tem um texto que demonstra claramente que essa ideia de um lugar intermediário ela é um absurdo, tá? Porque há imortalistas que tentam assim harmonizar. Bom, se a Bíblia ensina que nós vamos para o céu na volta de Jesus, como por exemplo 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, João 14, 1 a 3, Jesus disse que os levaria para o céu quando ele voltasse apenas. Então eles tentam harmonizar. Bom, tudo bem, o corpo vai para o céu após a volta de Jesus, mas a alma está num lugar intermediário, aguardando a ressurreição do corpo. Eu lhe garanto que não existe isso na Bíblia, e eu vou lhe mostrar um texto que claramente confronta essa ideia. E com isso aqui nós finalizamos. 1 Coríntios 15, 16 a 18. Se existisse o chamado lugar intermediário, esse texto não teria sentido nenhum. Olha o que diz aqui. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. Agora, olha a verdade do verso 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Opa! Aqui é dito que se não há ressurreição dos mortos, e se Cristo não ressuscitou, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Essa não é uma linguagem adequada. Caso exista um lugar intermediário, vamos analisar logicamente. Se existe esse lugar intermediário onde as almas aguardam a ressurreição, e não há ressurreição do corpo, por exemplo, essas almas não estariam necessariamente perdidas. Não teriam mais uma existência corpórea, porque não existiria a ressurreição, mas não estariam perdidas, porque estariam num lugar intermediário, conscientes e vivas. O próprio fato de Paulo dizer que os que adormeceram em Cristo estariam perdidos sem a ressurreição demonstra que não existe esse lugar intermediário. Ok? Não existe. E lembre-se que ele também fala que eles estão o quê? Adormecidos. Uma linguagem imprópria para se referir a alguém que esteja em algum lugar intermediário. Mas se refere ao sono do corpo. Não existe isso. Essa separação entre corpo e alma não existe na Bíblia. Eu já mostrei isso para você. E eu vou finalizar lendo aqui um texto de Oscar Cullmann, tá? Teólogo luterano, uma das maiores autoridades em Novo Testamento do século XX. Por exemplo, ele chega a dizer no seu livro que enquanto Sócrates, Platão ensinavam que o corpo é a prisão da alma, 1 Coríntios 6,19 diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Olha o antagonismo entre a filosofia grega e a antropologia do Novo Testamento.
Para o Novo Testamento, o corpo é o templo do Espírito Santo. Não há separação entre corpo e alma. Então a antropologia do Novo Testamento é a mesma da do Antigo Testamento, até porque a base dos autores do Novo Testamento é o Antigo Testamento. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Eles não escreveram contra a Bíblia deles. Oscar Cullmann escreveu o seguinte: a antropologia do Novo Testamento não é grega, mas está conectada com as concepções judaicas. Para os conceitos de corpo, carne e espírito, para mencionar apenas estes, o Novo Testamento usa sem dúvida as mesmas palavras que os filósofos gregos, mas elas significam algo bem diferente. E compreendemos todo o Novo Testamento distorcidamente quando construímos esses conceitos apenas do ponto de vista do pensamento grego. Muitas incompreensões surgem assim. Então ele explica o seguinte: mesmo que os filósofos gregos utilizem, ou melhor, mesmo que os autores do Novo Testamento utilizem os mesmos termos que os gregos, como por exemplo psique, alma, espírito, pneuma, mesmo e outros termos, não significa que eles usam os termos da mesma maneira. O significado antropológico desses termos do Novo Testamento tem como base não a filosofia grega, tem como base o Antigo Testamento. E lá, o significado primário de alma é um ser vivo e possui outros significados secundários. Eu dei aqui um exemplo para você. Muito mais teria a se dizer sobre esta lição, ela é muito boa. Eu não entrei aqui em todos os detalhes, mas eu quis dar esses conceitos gerais para ajudar você nessa interpretação. Quero lembrar você de uma coisa final: o meu e-book, o link está aqui na descrição do vídeo, ele pode te ajudar e muito a ampliar o seu conhecimento sobre esse tema. É muito importante para o conflito cósmico entre o bem e o mal, porque esse tema mostra que há dois poderes antagônicos e você vai ter que escolher a qual deles servir. E para finalizar, eu estou preparando para os dias 18 a 20 de junho algumas aulas sobre um guia financeiro à luz da Bíblia. Se você quiser aprender a administrar as suas finanças à luz da Bíblia e aprender com a Bíblia a sair das dívidas, você não poderia perder este evento. Este evento, ele é gratuito, mas é necessário que você garanta a sua vaga, porque nem todos poderão participar dele. Será um evento online. O que você vai fazer? Você vai clicar num outro link que está aqui na descrição do vídeo. Então tem o link do e-book e tem o link aqui do evento. Você vai clicar ali, vai se inscrever e aí você vai ser um participante deste evento. Nós precisamos estar bem com as nossas finanças. Isso influencia na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, porque nós somos seres o quê? Holísticos, inseparáveis. Não tem como separar mente e corpo de espiritualidade. Então, quer estar bem em outras áreas da vida? Aprenda com a Bíblia a administrar as suas finanças. Tá ok? Que Deus guarde a você, muito obrigado por sua companhia e até o nosso próximo estudo.